Um, Ora então, bem-vindos à Meetup número 51 da DevOps Porto. Esta é mais uma Meetup online, como tem sido o nosso formato desde que começou a pandemia. No próximo mês, vai ser a nossa primeira Meetup presencial, mas esta é online por uma questão também de cruzarmos um oceano facilmente. Rapidamente a nossa missão, portanto, o nosso grupo é um grupo de voluntários, existe com o intuito de criar pontes entre programadores e operações, entre comunidades, empresas e pessoas. Portanto, a nossa ideia não é prescrever nada em concreto, não é vender tecnologia de todo, é só ajudar as pessoas a conhecerem-se umas às outras, a partilharem desafios e soluções também. Podem nos encontrar nos sítios do costume, portanto, a nossa página devopsporto.com tem os links para as coisas todas, mas bom, temos uma presença no Twitter, temos uma aplicaçãozinha no Heroku para fazer sign-in no nosso Slack, e temos também um Gmail, para o caso de ainda mandarem e-mail. Um lembrete, vamos ter o DevOps Days Portugal de novo, este ano. Vai ser em pessoa, aqui no Porto, na cidade de Porto. É organizado pelo DevOps Lisbon e o DevOps Porto. Vai ser uma conferência de 2 dias, e estamos em fase CPF, portanto, estamos com uma chamada aberta para toques, que fecha no dia 8 de maio, às 23 UTC, de meia-noite de dia 9. Portanto, submetam toques, venham, juntem-se a nós, vai ser uma conferência engraçada. Hoje o tema é métricas de hora, o nosso speaker vai ser o Fernando Wick. Ele vai nos explicar quem é a Dora e porque é que temos métricas acerca disso. Ele é atualmente Head of Production Engineering na PicPay, mas vou deixá-lo fazer a sua introdução ele próprio. Só 2 ou 3 linhas de orientação. Quando se juntarem, por favor, mantenham-se em mute para evitar ruídos externos. São encorajados a ligar a vossa câmara. É um bocado chato fazer uma apresentação para o vazio, portanto, se mostrarem a vossa cara, ajuda a perceber se estão a gostar ou não. Depois da apresentação, há tipicamente uma ronda de perguntas e respostas, mas durante a apresentação escrevam perguntas e ideias que vão tendo no chat, e eu depois leio-as quando houver tempo, para não interromper, ou então podem usar a função de levantar a mão do Zoom, e depois podem fazer pergunta a vocês próprios, basta fazer unmute. Pronto, e sem mais demoras, vou passar aqui a palavra ao Fernando. Portanto, vou fazer um stop share. Fernando, estás à vontade. Deixa eu compartilhar do lugar certo. Bom, então, obrigado, estou lisonjeado por estar aqui com vocês. Deixa eu botar no lugar certo. Agora sim. Estou feliz de estar aqui com vocês, então me perdoe se eu... A gente tenta falar inglês, em espanhol, em português, e vai tentando sair do outro lado. Eu estou em casa, estou em home office, então vocês podem ouvir meus filhos, alguma coisa da rua que estão construindo aqui na avenida, reformando a avenida. Então, perdoe se o barulho externo acabar invadindo aqui a nossa conversa, nossa interação. Eu, apesar de ter essa cara um pouco mais de parecer novo, já tenho mais de 25 anos em tecnologia. Comecei a trabalhar com open source, com Linux, há muitos anos atrás, e a minha carreira é meio torta, por assim dizer, porque eu comecei com suporte de computador, fui trabalhar com infraestrutura por muito tempo, aí depois fiz algumas coisas de desenvolvimento, principalmente com open source, e eu acho que eu pronunciei errado, mas e aí eu
depois fui trabalhar como consultor, aí fui trabalhar como CTO em algumas startups. Então, e nos últimos anos tenho trabalhado em startups como Quinto Andar, como hoje no PicPay, fui CTO na Movil, que é uma empresa de inteligência artificial. E, então, basicamente, se falassem, profissional em T, mas antigamente aqui a gente chamava que era um papo, faz um pouco de tudo e não é especializado em nada, ou generalista. Essas são minhas redes sociais. Se alguém quiser entrar em contato depois, tá meio abandonado ali, porque eu trabalho bastante, mas e eu tenho um podcast dos N's que eu já tive. Esse ano ainda não fiz nada, mas pretendo voltar. Só é importante que o que eu falar aqui não representa a opinião dos meus empregadores, isso é minha opinião, meu contexto, um pouco da história que eu já vivi aí, principalmente falando de DevOps, implementando e falando um pouco de engenharia de software. Vou pegar aqui no lugar certo. Então, voltando um pouquinho do início, a Puppet e a Dora Research, que é o DevOps Research, na verdade, que a gente vai conhecer, começaram a montar uma pesquisa que ficou conhecida como DevOps Report, e nessa pesquisa eles foram coletando vários dados e pegando vários insights, estudando as empresas para falar quais são as práticas que são implementadas, aplicadas nas empresas de alta performance, ou que agora eles vão chamar de elite. E nessa série eles condensaram num livro, que é o Accelerate, que ele não fala só de DevOps, que a gente acha de forma mais comum, mas ele fala também muito sobre engenharia de software e muito sobre delivery, de entrega de produto, de artefato. Então, ele é um livro que conta como é que foi a pesquisa, né? Como foi o processo de pesquisa, o método de pesquisa. O livro é bem legal, se você quiser mergulhar e entender o contexto maior da pesquisa, os insights, as hipóteses, vale a pena para entender. Mas se quiser fazer um atalho curto, eu não trabalho no Google, mas você vai lá no DevOps State Report de 2021. Bom, nos livros, ou no livro e nas últimas edições, eles falam muito sobre as 4 métricas-chave. E eles classificam as organizações como de baixa performance, média performance, alta performance, e agora, nas últimas edições, eles chamam de elite. E quando eu fui implementar e participar de implementações dessas métricas, dos métodos, dos conceitos que estão ali em práticas, não foi tão fácil assim como pareceu ser, tão incrível que foi. Então, uma coisa que me fez pensar assim, quando a organização não é de elite ou de alta performance, como é que medir isso? Qual é o desafio de conseguir pegar, mesmo em organizações que seguem esses números aqui, tipo, de múltiplos deploys por dia, ter o lead time for change, né? Desde que você começa a trabalhar na funcionalidade até ir para a produção, ser de menos de 1 hora, e os outros dados que estão aqui, não quer dizer que é trivial coletar, medir e exercer hipóteses e testes em cima disso. Então, o que é, entrando um pouco nas métricas em si, e aí me perdoa aqui, esqueci de traduzir, mas deploy frequency é basicamente assim, quantas vezes você faz um deploy por dia, por mês ou por semana? Então, para quem trabalhou no modelo antigo, que eu tenho cabelo aqui, você levava meses ou ano para poder fazer um deploy e geralmente passava mais 3, 4 meses fazendo estabilização desse negócio. Então, tem seu valor, acho que cumpriu seu momento histórico, tem lugares que faz sentido, mas hoje, vários deploys por dia, geralmente é uma boa forma de diminuir incidente e tal. E aí a gente pode ir discutindo os guardrails e os conceitos por trás disso. O lead time for changes, que também é muito legal, já tem isso quase pronto quando você implementa o conceito de métricas de agilidade no geral. A partir do que você fez a mudança, eu inverti ali a sequência, mas a partir do que você faz a mudança, até quando ele vai
vai para a produção, quanto tempo isso leva? Então, se você pensar em releases de software tradicionais, com versionamento, isso levava ano. Para quem contribuiu para o Debian, levava anos. E era bastante, reclamavam bastante, obviamente. Mas isso, às vezes, pode parecer contraintuitivo e tem dados que, às vezes, mostram que, mas ser tão curto o lead time, quer dizer que você vai fazer mais depois por dia? Vamos conversar mais para frente. Esse acho que é a métrica mais comum que você vai ver na literatura como MTTR, principalmente quem usa muito IT e COBIT, que é o tempo de restaurar um serviço. Há uns anos atrás a gente olhava o tempo de quando o serviço ficava no ar, né, entre um incidente e outro, e a taxa de falha, né, de deploys de um serviço ou de N serviços. Não quer dizer que você fez 20 deploys por dia e 19 falharam, quer dizer que você está com um processo maduro ali para fazer deploy ou release. E no DevOps Stage Report, e nas métricas que o pessoal da Dora levantam, eles classificam, acho que, 2 pontos que são chaves e que volta lá atrás, quando cunharam o termo DevOps, a gente discutia muito. Velocidade, ou throughput de entrega, né? Vazão, estabilidade. Então, as pessoas de infraestrutura iam falar assim, vamos ter ambientes estáveis. A galera que é desenvolvedora fala, vamos entregar funcionalidade, porque estão me cobrando. E aí, conciliar essas duas coisas, geralmente é um pouco difícil e tem muito conflito. Mas, quando você concilia e usa as duas como numa discussão como freio contrapeso de uma para outra, então, nem tanta estabilidade, mas nem tanta frequência de deploy ou experimentação, coisa do tipo, isso provoca, acho, um equilíbrio que pode fazer a empresa ser mais saudável. E obviamente, como tudo que ganha popularidade em tecnologia, que vira buzzword, tem que tomar um cuidado para não virar bala de prata. Então, tipo, implementar as métricas não são um objetivo em si. Elas também não são as únicas métricas que você vai olhar, porque você já tem outras métricas que vai identificar a qualidade de engenharia de software ou a qualidade de serviço com SLI, SNO, SLA que a SRE do Google faz, e outras métricas que tem por aí. Só implementar Kubernetes também não resolve, se você não usa, vai ser mais complexo. Também implementar Jenkins ou qualquer outra ferramenta de CSD e falar assim, agora a gente consegue fazer, não é tão trivial. E aí, quais os desafios em si, né? Em todos os casos que eu participei, sempre foi difícil identificar qual que é o fluxo de valor. Onde de verdade eu posso começar a medir ou pegar padronizado para poder medir e começar a identificar gargalo e começar a usar as métricas a favor de inovação e de melhorar a qualidade das equipes. Também é muito difícil coletar quando você não tem nenhum padrão sobre o ciclo de desenvolvimento de software. Eu tenho vários, tipo, cada time tem um, é mais difícil de coletar. Então, tipo, é como você ter componentes que não são intercambiáveis numa fábrica de carros, que fabrica diferentes modelos de carros. E também, quando não tem nenhum padrão de infraestrutura, é muito difícil também, porque você não consegue coletar, às vezes você tem que fazer de forma individual, e aí é comum, que eu já vi, gente fazendo com planilha. E manualmente medindo isso, tendo uma pessoa de governança, de TI ou corporativa, olhando isso manualmente. Então, se você está fazendo assim, é uma situação transicional, mas também pode ser muito ruim. E aí, às vezes, mais atrapalha do que ajuda, aí tem que pensar no fluxo de valor de verdade, pensar em situações. Bom, vou pegar 3 casos que eu vivi, assim. Então, nessa empresa que era de inteligência artificial, e era muito específica, era visão computacional, todos os deploys falhavam. Todos. Nenhum era estável. Assim, passava 15 dias com estabilização e
Assim que tinha um deploy, era 90 horas para conseguir botar o negócio de volta no ar. E era 102 dias para fazer um primeiro release para qualquer cliente novo. Então, era uma startup que lia documentos de papel, né? Então, pegava a visão computacional, lia e usava NLP para interpretar o que estava lá. Para montar os modelos, para fazer, não ser tão artesanal, era 102 dias no melhor cenário. E era incrível, porque tinha microserviços em Go altamente acoplados. Então, para fazer o deploy de um microserviço, você tinha que fazer de todos. E aí, como você tinha que derrubar tudo, subir tudo de novo, nem tudo subia junto, nem tudo funcionava, era ruim. E, obviamente, isso gerava o quê? Sobrecarga, porque as equipes passavam, sei lá, quase uma sprint inteira. Se tivesse usando Scrum, talvez eles usavam Scrum no início, uma sprint inteira só cuidando dos defeitos que subiam para a produção. E aí, como é que foi trabalhar lá e tentar medir as coisas, identificar? Pô, cada tarefa tinha que ter um critério de aceitação. Então, não necessariamente seguir a user story, como a gente conhece, mas você fazia pô, a tarefa era uma função, ou consertar outra, vamos criar um teste de aceitação, nem que seja manual. E aí depois trabalhar no processo de automação. E aí, sempre que era uma funcionalidade nova, tentar trabalhar com teste automatizado. Então, se tinha cobertura de teste unitário, não tinha. E aí foi colocando aos poucos. O CI/CD era praticamente abandonado. O pessoal não usava. Naquela época, já a ferramenta padrão, que hoje já muitos consideram antiquados, e já era antiquada na época, eles falam assim, pô, não vou ter coisa mais moderna, que usa container, isso aí é tudo em VM. A gente não usa direito. Vamos usar isso aqui direito, até esgotar a capacidade dela, e a gente troca, porque a gente já está pagando, vamos estressar ela. E a gente começou uma discussão de plataforma. Não plataforma no contexto ali que o Matheus Paes falou no meetup de vocês passado, falando de infraestrutura, mas plataforma na perspectiva de produto mesmo, de estrutura que você vai reutilizando componentes e melhorar o onboard, no caso lá, de novos clientes e diminuir o lead time de novos clientes. E uma coisa que não usava, que vai estar lá no DevOps Capabilities e também nos Capabilities do DevOps State Report, que é, cara, migration. Tipo, mudança no banco tem que estar registrado em algum lugar, tem que estar, no mínimo, versionado. Então, pô, você já está usando um framework que web, que quase todos eles têm alguma coisa desse tipo, migration, então vamos começar a usar. E que foi super importante, mais do que ter ferramentas tradicionais, ou tradicionais, exagero, mas de monitoramento, pô, vamos implementar Distributed Trace, porque ele nunca sabe qual que é a requisição está indo para um lugar para outro, qual que é o contexto exato. A rastreabilidade, como era microserviço e tinha um monte de coisa cruzando, muita informação cruzando, transações diferentes acontecendo, então vamos trabalhar com Distributed Trace. E aí, assim, pô, isso aqui foi, eu acho que o divisor de águas, que também está relacionado sobre a capability de DevOps State Report, mas que é implementar Domain Driven Design. Então, no mínimo, trabalhar com os domínios, aí depois começar a discutir event sourcing, aí discutir CQRS, como fazer sentido. Nem estou falando de implementar algo que faz sentido nesse tipo de contexto, que é Clean Architecture, arquitetura hexagonal, mas algo, pô, vamos separar o domínio. O que é o domínio de negócio? Vamos definir uma linguagem ubíqua, para pelo menos todo mundo falar a mesma coisa e todo mundo entender onde está a responsabilidade de cada serviço e cada negócio. Lá, né, a gente já começou a discutir de fazer trunk-based e também implementar gerenciamento visual para começar a enxergar gargalos dentro do fluxo inteiro. Né? Isso mexeu também na distribuição de carga da equipe, então, porque tinha algumas pessoas ficavam sobrecarregadas e outras praticamente não tinham muita atividade. A gente começou a balancear para poder mudar, difundir o conhecimento para todo mundo. E implementar a cultura de post-mortem.
Isso foi chave porque não tinha o feedback loop das cerimônias de agilidade, ele não era bem feito. E aí o post-mortem a gente podia investigar com um pouco mais de profundidade, e isso refletiu de melhorar as retrospectivas das cerimônias de agilidade também. E a gente adotou algumas premissas, assim, essas aqui são as premissas, elas não podem cair ou burlar em hipótese nenhuma. Então, o que era? Tornar o onboard dos novos clientes mais rápido, diminuir o lead time de funcionalidades que vai para a produção e ter visibilidade de custo por cliente. Imagina, você tem uma startup que está validando o seu negócio e diz assim, pô, preciso saber se aquele cliente está dando prejuízo ou não, para saber se eu continuo com aquela linha de produto. Não tinha. E aí você não sabia. Você gastava muito tempo e não conseguia saber se valia a pena, né? E aí, o que no final, isso é só uma parte da história, a gente pode detalhar depois no Q&A, mas o que gerou de resultado? Assim? A startup, do ponto de vista de valuation, teve quase 500% de aumento. Então, de 102 dias, diminuiu para 60 dias o primeiro release de um cliente. Assim. Geralmente, era uma POC ou coisa do tipo. E o MTTR diminuiu para 90 minutos. O lead time for changes começou a ser on demand. Tipo, passou na pipeline automatizado, vai para a produção. Quer dizer, tinha os guarda-reis, os testes, etc. A frequência de deploy era mais de um por dia. A empresa, na época, tinha recebido mais ou menos 25 milhões de reais de rodada de investimento, que seria uma série A. E os itens de backlog mudavam, tipo, saíram de... a execução, né, para você finalizar, saía de 11 para 41 em 30 dias, com 80% de certeza, sem mudar uma pessoa na equipe. Então, você aumentou a capacidade da equipe, você deu mais vazão, e eu não e aqui, vocês estão vendo que eu não peguei todas as métricas da Accelerate, mas, porque até naquela época não estava tão claro. Mas isso também mostra que as disciplinas que estão relacionadas, que são discutidas no Accelerate, elas têm impacto. E você consegue medir de outras formas se você não consegue coletar esses dados, essas métricas de forma automatizada. E aí, numa EdTech, que eu fiz show também, a ideia era desenvolver uma plataforma educacional, então tinha um contexto um pouco diferente, que era construir uma equipe do zero. E eu já tinha que ter indicadores de performance dessa equipe. E tinha que criar uma cultura de engenharia de software e produto praticamente do zero. Então, não tinha nada. E aí, para criar a equipe, a gente já começou, as pessoas chegaram, contratamos, mas no processo de contratação, a gente definiu qual que é a stack viável. Então, a gente olhou para o mercado e falou assim, tá, qual que é o profissional mais fácil de contratar, baseado nas stacks que a gente acha que são interessantes. Então, a gente olhou para Django, olhou para Postgres como banco de dados, Next.js, a IAC com Terraform e containers com Docker, sem olhar para Kubernetes, porque ainda estava validando o modelo. Né? E aí a equipe começou a rodar e a gente viu que tinha dificuldade. Como é que eu vou fazer deploy? Então vamos fazer workflow para transmissão do conhecimento. É um pouco ruim no início, porque você tem muita pressão por entrega, mas organizar o tempo para difundir esse tipo de conhecimento se torna importante, porque todo mundo tem que ser multitarefa. E aí, às vezes, alguém não está ali disponível, o outro vai lá continuar a tarefa da pessoa da equipe. Né? E desde o início também, trunk-based. Isso gerou vários conflitos, porque as pessoas não estavam acostumadas, vieram de outros contextos que não implementavam, e aí era muito comum o front assim, ficar, sei lá, uma semana atrasado, e o caras de back assim, pô, eu preciso subir para a produção, mas o front não entrega. E aí a gente, pô, então vamos começar a mudar a cadência aqui das entregas para poder começar a ser mais assertivo. E aí, pensando em engenharia, como é que cria funções menores, como é que cria testes menores, como é que faz o critério de aceitação, aí user story, aí de novo. Aí, de novo, assim, Django é muito legal, porque migration funciona incrivelmente bem lá. E uma coisa que a gente viu que precisava fazer era limitar o trabalho em progresso. Então, para aumentar a vazão, você precisa diminuir
a capacidade ou a execução momentânea. Então, cada pessoa ali, mais ou menos, poderia executar 2 tarefas simultâneas. Se precisasse executar, entrar uma terceira, aí tinha que parar ou bloquear uma delas para poder executar. E isso a gente começou a discutir o que é trabalho estocado. Então, na indústria, trabalho estocado é basicamente aquela peça da fábrica que fica no almoxarifado, no depósito, que não é vendida, não tem circulação, então você não gera valor com ela. E o trabalho estocado de nós aqui, especificamente, é quando a tarefa não vai para a produção. Seja de infraestrutura, seja de desenvolvimento, segurança, o que for. E aí a gente começou a discutir, como é que cada pessoa pode, dentro do seu contexto, cara de front, cara de back, cara de infra, ter autonomia para decidir as coisas. E estabelecer uma cadência de release no início de 15 dias, não seguindo todas as cerimônias do Scrum. E aí isso permitiu fazer uma plataforma de cadastro de usuários, foi bem no início da pandemia, para botar 1 milhão de usuários para dentro, isso numa estrutura de escola que só tinha 4 mil alunos, inicialmente. E aí a gente identificou que o trabalho estocado era de 500 dias. Então, imagina, a equipe tinha 6 meses e já tinha 500 dias de trabalho estocado. E aí a gente foi ver por quê. Porque os stakeholders, os executivos falavam assim, isso aqui é mais prioritário, isso aqui é mais prioritário, isso aqui é mais prioritário. Então, nunca terminava. Então, não adiantava eu olhar os indicadores do Accelerate ou qualquer outro indicador de engenharia se eu tinha um problema de priorização que estava numa camada superior. E aí, o que números tem que no final gerou quando eu saí de lá? A frequência de deploy era mais de 1 por dia, o MTTR em média era aproximadamente 2 horas e o lead time for changes era de 2 dias. Para esse contexto que era o início de startup, 2 dias é razoavelmente bom porque a gente forçou que as pessoas fizessem o critério de aceitação, os testes do critério de aceitação. Porque senão, facilmente, deploy na mesma hora. Fez a função, teria deploy. Só que, quantos erros iria para a produção? E teve vários. Ainda mais com dados de criança, você tem que tomar cuidado com isso. Então, falar um pouco de instituição financeira, aí é um caso grande e ainda está em execução, então tem coisa que ainda não consigo chegar em conclusões. Mas, quando eu cheguei, eu e outras pessoas, tinha um burnout de equipes, porque o que dera passando equipes de plataformas, elas estavam sobrecarregadas e elas não tinham esse escopo. Então, elas basicamente atendiam o escopo inteiro, estavam o tempo todo em incidente, o tempo todo em sala de guerra, e nunca conseguia parar para fazer evolução do que seria a plataforma. A falta de padronização, ela custa caro porque você não consegue coletar as métricas do Accelerate, e se consegue coletar parcial. E aí, os silos de equipes, mesmo sendo uma startup, ele continua impactando. Por quê? Imagina, uma empresa cresceu muito rápido e muita gente entrando, e aí cresce muito rápido, muita gente entrando, a desorganização ou a entropia, ela fica relativamente alta. Então, para você conseguir estabelecer algumas conversas, protocolos de comunicação, processo, procedimento, isso é um pouco tempestivo, porque as pessoas estão mudando ali, as áreas estão mudando, porque você está validando várias coisas e ainda está crescendo muito rápido. Então, é normal, é ruim, mas faz parte, e aí é um desafio quebrar isso. E aí, o que começou? A gente começou a desenhar lá, aí a gente, porque não fui sozinho, estruturar o que seriam essas equipes de plataforma ou separar os domínios de responsabilidade de cada componente. Banco de dados é melhor estar em tal lugar, redes é melhor estar em outro lugar, ou segurança, com esses componentes de cloud estar em outro lugar. E às vezes era um problema de capacidade. Esse time não tem capacidade de executar. Quem é o time mais próximo que pode executar? Putz, mas não é o domínio correto. Não é. Mas é o que tem a capacidade de executar e lá na frente tem onde mudar. E começar a olhar gargalos. Então, trazer as métricas é um desafio, porque você está vendo um monte de coisa acontecendo, um monte de coisa dando problema, e você precisa medir, só que você tem dificuldade de medir, porque você tem que lidar com gargalo ainda.
E formar equipes de plataforma não é algo trivial, pelo menos no Brasil, porque tem pouca gente que faz isso. Que tradicionalmente as pessoas são de infraestrutura. E aí essas pessoas de infraestrutura têm, por N razões, elas não são desenvolvedoras de software. Elas podem escrever código, elas entendem um pouco, entendem como é que essas coisas funcionam ali, mas esse conhecimento faz falta quando você precisa trabalhar com plataforma, que você precisa escrever um operator para dentro do Kubernetes. Ou eu preciso escrever um plugin para uma ferramenta de CI/CD um pouco mais exótico, porque não tem uma versão open source de um parceiro ou da comunidade. E documentação é chave. Então, para ser self-service, às vezes não é você fazer automação. Às vezes é você fazer a documentação que dá os passos, que mesmo que seja mais trabalhoso, mas que a pessoa consiga sair do outro lado. E começar a pensar como é que você tem métricas de engenharia e métricas de adoção de plataforma, que é um desafio no sentido de que você tem que tratar seu usuário, estamos falando do desenvolvedor em primeira como persona e as outras pessoas que estão ali na área de tecnologia como as outras pessoas, mas principalmente como desenvolvedor, como um usuário de um produto. Assim, pô, quanto tempo ele ficou dentro da plataforma? Qual é o grau de satisfação dele dentro da plataforma? Ele consegue executar tudo que ele precisa fazer dentro da plataforma? Esses são dados que ajudam a pesar e influenciam na discussão. Se você está melhorando a plataforma e as métricas da sua rede também ajudam também a entender. Mas é difícil porque nem todo mundo aderiu à plataforma, você está desenvolvendo ela, né? Então, não é algo trivial. E aí, nesse caso, a gente tem lá pelo menos 3 das 4 métricas dentro dessa plataforma, que eu esqueci de colocar o screenshot do dado lá para ver, mas a gente está usando basicamente o Backstage da Spotify, que é agora da CNCF. Começou a trabalhar com template de microserviços, então os frameworks principais que são usados das linguagens de programação aqui. A gente começou a implementar proteções e guardrails para as pessoas usarem dentro dos limites e conformidades de regulatórias, de lei ou da área em questão, né? Também padronizar as ferramentas de CI/CD, porque CI/CD, no caso de Kubernetes, é fácil, porque hoje todo mundo usa Kubernetes, mas mesmo assim, seja Kubernetes ou CI/CD, é um desafio porque Kubernetes, como Linux lá atrás, ou sistema operacional, né? Linux como sistema operacional, vem com o básico ali. Você tem que fazer várias coisas para ele ser seguro, para ele ter performance, porque tem que ter o contexto onde você trabalha. Qual tipo de workload você está trabalhando. E começar a padronizar a observabilidade. E aí a observabilidade tem que tentar separar de um ponto que os vendors usam, e tudo bem deles usarem, que assim, pô, a minha plataforma é uma plataforma de eventos, mas eu, empresa, que estou usando essa plataforma, eu não quero que você seja uma plataforma de eventos, eu quero a minha plataforma de eventos aqui, interna, né? E a observabilidade, ela parte desse contexto de eventos, é uma fração disso, mas ela não é a realidade de todos os eventos que acontecem, porque a observabilidade ela vai sempre ter samples, sempre vai ter amostras. E isso é uma discussão que foi difícil travar para poder discutir todo o resto e começar a falar assim, pô, vamos começar a medir a MTTR, por exemplo. E aí a gente cai galera, vocês me avisam isso, eu passei muito, cara, eu vou acelerado aqui. No DevOps State Report vai chamar de capabilities, e aí a tradução em português virou técnicas, recursos e capacidades, mas por questão de simplificação eu vou falar capabilities. Então, desses exemplos que eu contei, quais eram as capabilities que a gente discutiu em cada um desses casos, ou que a gente continua discutindo até hoje, que é arquitetura de microserviços levemente acoplada. Esse é um desafio, porque você precisa entender dos domínios e entender assim, pô, eu consigo fazer deploy sem depender de outra aplicação? Se a outra aplicação capotar, cair, essa aqui continua no ar, qual é a resposta que vai ter para o usuário da aplicação, do usuário final, meu cliente, sobre isso? Essas são discussões que exigem um pouco mais de conceituação e exigem um pouco mais de paciência para discutir.
trunk-based é contra-intuitivo na maioria das vezes, mas é importante e força que o desenvolvedor ele pense antes de mandar funcionalidade, gerar o artefato e mandar funcionalidade para homologação, produção, quantos ambientes você tiver. Né? Contínuos testes e continuous integration é core. Assim. Então, além de testar, você precisa garantir que aquele artefato gerado, que hoje é um container, uma imagem de container, esteja consistente e adequado para ir para a produção, seja do ponto de vista de segurança, de performance, de boas práticas de desenvolvimento ou boas práticas de observação. Né? Em empresas de crescimento acelerado, usar open source e ter capacidade para trabalhar com ele é chave, porque senão a empresa que é seu fornecedor, ela vira sócio do seu crescimento. Não que ela não queira, não que seja ruim, mas às vezes para você aumentar seu EBITDA, a margem, isso vai tornando algo crítico. E aí, observabilidade é algo mega importante, porque dado esse caos de microserviços, pro lado bom e ruim, sem entender o que está acontecendo lá dentro, sem ter que entrar e abrir um pod e olhar o log, você tem uma chave. Porque você sabe exatamente o que está acontecendo e quem são os ofensores, né? Aí, migrations, para mim, desde, sei lá quantos anos atrás, 5, 10 anos atrás, sempre foi chave. Deploy automatizado, e aí as estratégias de deploy, que vai misturar com processos de release, também são importantíssimas, geralmente são relegadas, e o pessoal chama de continuous delivery, isso aí, e não é. Continuous delivery é maior do que isso. Small batches é talvez a coisa mais difícil de fazer, porque como é que você define que você está entregando um pequeno lote? E aquilo você pode subir de forma que não vai quebrar nada. E aí vai falar, principalmente quando você vai falar com o banco de dados, você tem que rodar migrations antes, aí subir a funcionalidade, às vezes com a feature facts ligada, e aí você tem várias técnicas que você vai ter que implementar, que são de engenharia, não é só de infraestrutura, para poder fazer isso. E gerenciamento visual, seja observável, seja do fluxo de tarefas, para mim é chave, porque você deixa explícito onde estão os gargalos e os problemas. E liderança, por fim, é importantíssima, porque se ela não estiver patrocinando, é muito difícil você fazer rodar e ter as fork métricas ou qualquer outra métrica de engenharia que você quer melhorar. É muito difícil de fazer porque você não tem patrocínio. Qual é o incentivo de você experimentar, errar e ser ousado? E essas capabilities, elas são meio... Assim, pô, quando eu olhei a primeira vez, depois que eu falei, porque isso é fácil, tá? Mas como é que eu chego na elite? Aí eu olhei esse conjunto de coisas e falei, meu Deus do céu. Isso não pode ser só responsabilidade de um time de plataforma, não pode ser só responsabilidade do time de desenvolvimento. Tem mais gente que é responsável. E aí, lá no Dora, você fala assim, tá, mas todas as capabilities, você olha tudo aquilo lá e fala assim, meu Deus, como é que eu implemento tudo isso? Então, você não implementa tudo isso. Você talvez já tenha tudo isso, ou parte disso, mas é um esforço contínuo e evolutivo para que cada coisa dessas não sejam chatas o suficiente para virar burocráticas e as pessoas entenderem como um trabalho chato, mas que é algo que seja quantificável, qualitativo e que as pessoas consigam olhar e falar assim, pô, então posso melhorar o processo, posso melhorar a funcionalidade, a gente pode melhorar a equipe, aprendendo coisas novas, se aplicar essas coisas todas. Aí não me pergunta qual é a forma de implementar tudo isso aí, que eu não sei responder ainda. Então, tipo, outros insights. Então, quando alguém fala, vamos falar das métricas aqui na empresa, e esse caso que eu falei aqui não foi onde eu estou trabalhando, não. Foi num banco maior, segundo maior. Consegue coletar do Brasil? Vocês conseguem coletar as 4 métricas de forma fácil? Cara, é difícil. Você não está preparado, é difícil. Porque você precisa saber ter as fontes da verdade para cada métrica, especificamente. Você consegue cruzar com outros indicadores, como o cycle time, o tempo bloqueado, o tempo daquela atividade, vida daquela atividade. Tinha uma lá de inteligência artificial que estava 3 anos parada. E aí, assim, por que está parado? Porque não tem importância. Mas qual a importância dela? É só o core.
falei, caraca. E aí, quando fez, putz, aquele número lá que diminuiu brutalmente, resolveu. Medir o trabalho não planejado. Não é trivial, a maioria não sabe fazer, mas medir ela se torna chave, porque você começa a identificar, pô, qual é o tipo de chamada que acontece mais? Qual é o suporte? É tirar dúvida? É tutorial que precisa fazer para resolver? É treinamento? Ou é automação? Então, você começa a qualificar e saber o que pode trabalhar para mitigar aqui e o time ter tempo para fazer coisa nova, né? E aí, para mim, um ponto que é chave, que eu não especifiquei muito aqui, mas qual é a dívida técnica da equipe? Qual é não só a principal, mas quais são as dívidas técnicas? E aí, extrapolando um pouco o conceito lá que vai aparecer no site do Martin Fowler, que ele vai referenciar outros coisas que são, mas a dívida em si, quando ela é inconsciente, ela pesa muito sobre como é que você vai desenvolver a arquitetura lá para frente. E aí, isso, para quem precisa forçar algumas discussões às vezes, ou propor umas discussões mais conceituais, para o time entender, além da ferramenta, que aí ele consegue decidir, inclusive, quando usar a ferramenta, qual ferramenta que ele tem que utilizar, né? E aí, o ponto para mim que é muito comum, assim, pô, esse processo todo está mapeado? Pô, mas não tem nenhum fluxo básico. Então, como é que a gente está propondo uma melhoria de algo que a gente não sabe? Porque o que eu sei é diferente do que vocês sabem, né? Porque vivência é diferente e opinião é diferente. Então, vamos tentar consolidar, materializar. E aí, para onde vai você tem um direcionamento claro? Então, é muito comum, principalmente para você não saber, você não tem certeza para onde vai. E às vezes as pessoas falam assim, eu quero a estrada. Não, mas eu só sei a direção. E a direção é o que importa. A estrada, o time tem que criar as condições para o time ter autonomia para fazer. E aí os indicadores Accelerate vão mudar. A liderança é chave, como eu disse. Se não está patrocinando, é muito fácil as coisas se perderem e não ter continuidade. E conceito e fundamentos é primordial. Quando você consegue entrar numa discussão com esse tipo de coisa, e mais pessoas também, o salto a cada feedback loop é grande, é alto. E aí, como é que você identifica que você está indo para a direção certa, né? Opa, a direção é o norte, mas estou indo para lá? Pô, você consegue fazer revisão dos processos de automações e funcionalidades? Você exercita a hipótese. Hipótese não é só, eu acho isso. Tá, baseado em que dado, qual é a hipótese que a gente vai melhorar esse dado ou mitigar se é um dado que é um ofensor, né? E a organização entende o que a gente faz. Se a organização não entende o que a gente faz, como é que ela vai patrocinar a mudança e os dados da Accelerate e as outras coisas que a gente está fazendo? Então, equipes autônomas custam caro. E aí o pessoal vai assim, pô, o modelo da Spotify é todo arrebentado. Na verdade, é o que funcionava para eles há não sei quantos anos atrás. Em outros lugares, tem outras formas de funcionar equipes autônomas. Mas aí eu vou recorrer ao Conor. Então, assim, o que você faz, seja equipe ou produto, plataforma, é o retrato do que é a organização. A forma que a organização se comunica. Então, quanto mais fragmentada ela for, a comunicação vai ser fragmentada. E tem lugar que faz sentido, mas tem lugar que não faz. Quando não faz, como é que se muda? Quando você está disposto a mudar as coisas para que as equipes sejam autônomas para decidir do início ao fim, dentro do que não vai ferir o regulatório, né? As leis, para poder ter e orçamento para poder fazer. Então, tipo, perguntas clássicas. Feedback loops, as equipes fazem? Se fazem e são efetivos, não importa qual que você está usando, qual estrutura de feedback loop você está usando, vai mexer nos dados do Accelerate. O tempo de aprendizado, qual é o tempo que é destinado? É 4 horas por semana? É 8 horas por semana? É 50% do tempo? Isso é medido? Pô, mas a gente está sempre atolado. Nunca consegue parar porque tem sempre chamado, sempre suporte. Mas se você não parar para aprender um negócio, para fazer automação, para resolver o problema de forma mais efetiva, você nunca vai sair do ciclo vicioso. E aí, tem N formas de aprender. Eu, particularmente, gosto muito de colaborar com um projeto open source. Porque o salto que você dá das pessoas, né, que fazem isso é muito grande.
claro que as coisas internas são importantes, ajudam, colaboram, mas o open source, tipo, em outro patamar. Assim. E aí tem que respeitar as restrições. Às vezes as restrições pô, não dá mais para contratar gente, ou vamos contratar gente não tanto que dá para o que dá para fazer com o dinheiro que a gente tem, com o orçamento que a gente tem. Às vezes é a questão de orçamentar, pô, não vamos pegar a melhor solução mais incrível, porque a gente não tem dinheiro, e tem que respeitar a lei, procedimento, norma, regulatório, etc. Bom, essas são as referências aí, e são um pouco das minhas lições aprendidas trabalhando com os dados da Accelerate e outras métricas de engenharia. Bom, Fernando, tanta coisa, tanta informação em tão pouco tempo. Eu vou começar pelo princípio, então vou lançar aqui uma pergunta. Espero que as pessoas também lancem mais. Eu tenho aqui algumas, mas espero que as pessoas também colaborem. Qual é o primeiro passo para integrar estas métricas? Se chegar a uma organização nova e conhece todos estes passos, todas as métricas, qual era a primeira coisa que faria? Eu sempre tento identificar o fluxo de valor, o value per metro, por exemplo. Porque, às vezes, as métricas, a gente está medindo as coisas que não deveriam ser medidas, ou que elas não têm a importância devida. Então, o fluxo de valor, ele é muito fácil enxergar e cruzar com as métricas, por exemplo, de Accelerate, para ver se está no lugar certo, se as coisas estão no lugar certo, ou se a gente precisa mudar radicalmente porque, sei lá, o change failure rate está muito alto, porque aquele time especificamente está tomando um prazo muito apertado para entregar as coisas, e aí ele está tentando entregar o mais rápido possível, só que está subindo com muito problema. Não sei se eu respondi. Sim. Tem aqui algumas que estão a aparecer. O Miguel Alho perguntou na primeira transformação, mas esta pergunta é válida para todas. Para termos uma ideia, estas transformações em que o Fernando esteve envolvido, qual é o tempo? Quanto tempo é que demorou para fazer estas coisas? Estamos a falar de dias, semanas, meses, anos? Cara, eu só consegui começar. Eu senti resultado depois de 6 meses. Não porque você não consegue medir antes, mas para você começar a propor mudanças culturais, não propor, mas aplicar as mudanças culturais, seja técnicas ou seja de, de processos, leva tempo para as pessoas fazerem de forma como se fosse memória muscular, sabe? Certo. E há muita reatividade à mudança normalmente? Isto, a reatividade aparece normalmente mais de cima, das camadas superiores ou das equipas em si? Acho que acontece em todos. Então, por exemplo, um desses casos é os stakeholders, os executivos. Assim, pô, por que vocês não entregam mais? Aí eu falei, pô, tem que medir. Aí a gente começou a medir, aí o que deu? 500 e poucos dias de trabalho estocado. Teve outros lugares que era a equipe, porque a equipe nunca tinha trabalhado com Kubernetes, ou nunca tinha trabalhado com Service Mesh, ou pior, nunca fez teste de regressão. E aí, como é que, para mudar essa cultura, você fala, tá bom, vamos fazer um dojo com esse escopo pequenininho, para esse componente fazer teste de regressão. Uhum. Então, é Boa, um boa. exercício. Certo. Falou também de calcular a quantidade de tarefas simultâneas que cada pessoa pode fazer, portanto, essa fase inicial, seja Scrum ou Agile ou o que for. Como é que chega lá? Tem uma equipa nova ou uma equipa que já existe há muito tempo, mas não tem estas métricas? Como é que se mede quanto é que cada pessoa pode entregar? Tem a literatura fala que você pode começar, no máximo é 3, né? Cada pessoa pode executar. Mas cada equipe tem um momento específico que pode executar mais ou menos. E aí depende o quanto
muito, a equipe consegue quebrar as tarefas. Então, eu vou pegar um exemplo, equipes que, pelo menos de vivência, equipes que têm entregas cadenciadas de uma semana, elas conseguem fazer, uma pessoa consegue fazer uma tarefa por sequência, né? Por interação. Sim. Equipes que têm 15 dias ou ou um mês, 3 tarefas conseguem fazer simultaneamente. Ok, ok. Então, faz sentido. Temos aqui o Sérgio a perguntar, nesse contexto de evolução das práticas de engenharia voltadas para a infraestrutura, com DevOps e SRE nos últimos anos crescendo e agora com a Platform Team, como vemos as métricas de hora, conseguimos definir, como é que é? Como vendo as Dora Metrics, conseguimos definir em adotar e expandir essa equipe? Não estou a perceber muito bem qual é a pergunta aqui do Sérgio. Eu penso que o que ele está a tentar dizer é como é que conseguimos instituir Ah, estas métricas em equipas. é, acho que, e aí vai muito de como é que você coleta as métricas. Então, pegar, por exemplo, MTTR. MTTR, algumas empresas preferem fazer isso dentro da ferramenta que eles lidam com incidente de suporte. Então, tipo, Gira, ServiceNow, OpsGenie, coisas do tipo. Só que aí tem que catalogar por equipe, que geralmente as pessoas, na primeira vez que implementam, não fazem assim. Você pega o detalhado e fala assim, putz, agora eu preciso pegar por equipe, ou por área de negócio. Então, é um trabalhinho meio chato ali, né? Mas você tem como fazer. Agora, se a pergunta ali está falando de capacidade da equipe, aí não sei se as Dora Métricas é a melhor solução. Aí métricas de agilidade costumam resolver melhor. Faz sentido. O Miguel está a perguntar sobre Trunk-Based Development, um, que é, que é algo que o Martin Fowler já falava há muito tempo, né, e o Kent Beck, mas que há muita resistência normalmente. As equipas gostam de fazer o seu ramo, o seu branch e trabalhar isoladamente e depois, pronto, quando fizerem merge é todo um inferno, mas pronto. O Miguel está a dizer que há muita gente que fica agarrada ao Git Flow e a técnicas mais intermédias, tipo o GitHub Flow. Podes partilhar algumas técnicas que tenhas usado para influenciar esta mudança para Trunk-Based Development? Quando tem um incidente, aí você vai falar, não no sentido de falar para que a pessoa fala, mas quem que é o time ali que fez aquela mudança? Quando você vai dar um git log lá para ver, e você põe ele em forma de árvore, você não consegue achar. E aí, pior, vamos pegar um exemplo assim, teve uma falha, supostamente uma falha que aconteceu, mas o commit é de 3 meses atrás. Que o cara usou feature flag, enfim. Se o git log não tiver bem feito, ou mais ou menos estruturado, que você vai conseguir fazer isso com Trunk-Based, você não tem que ficar reescrevendo ele toda hora, reescrevendo os commits toda hora, você consegue rastrear até lá, há 3 meses atrás, para saber que ali teve um ponto que gerou um incidente, aí você vai ver porque foi uma funcionalidade que passou batido. Um teste de guarda-rei e tal. Eu já vi isso acontecer e mas foi 2 semanas de investigação para fazer de pós-mortem para conseguir olhar e falar assim, meu, não, isso aqui não podia ter passado. Aí a gente travou, falou assim, não tem mais, é só Trunk-Based. Mas, no geral, o que eu explico para o pessoal? Eu falo assim, ó, as outras coisas funcionam muito bem quando você tem ciclo de releases um pouco mais longo. Antes de vir para onde eu estou, eu trabalhei numa empresa que desenvolvia ferramentas open source. E uma das discussões, eles tinham uma prática diferente, que era, vamos fazer release toda semana.
Mas aí, quando a gente entrou para discutir, falou assim, mas o seu usuário não faz atualização toda semana, o seu usuário faz atualização mensal ou mais espaçado, porque a sua tecnologia é core para ele. Ele não pode ficar atualizando toda hora. Putz, então como a gente vai fazer? Aí a gente foi implementar Release Train. E aí o Git Flow funciona para esse cenário. Porque você precisa... Release Train, Git Flow funciona bem pra caramba. Mas em cenário que você precisa subir em 1 hora, pô, não sei se vocês trabalharam com isso, mas eu lembro de ter profissionais em empresas que eu trabalhei que a única função dele era cuidar dos merges, para não quebrar. Certo. É Aí mesmo. eu já perguntei algumas vezes, você quer ser esse profissional? Não. Então, melhor para abandonar. Portanto, é uma mudança cultural mais do que outra coisa, não é? Portanto, é convencer as pessoas que isso é uma abordagem mais fácil para elas. O Tiago está aqui a comentar e está a dizer exatamente isso. Está a dizer que, na opinião dele, as equipas tendem a ter fluxos mais complexos porque têm cadências de entrega muito espaçadas. É. Concordo. Portanto, a pergunta, vários deploys por dia, porquê? Vem um bocado associada a isto. Às vezes é difícil vender isto não digam CTO, mas se calhar um CEO, alguém mais de negócio. Mas porque é que vocês têm que fazer tantos deploys por dia? Podem partir coisas? Como é que... Qual é a nossa vantagem de fazer muitos deploys por dia? Qual é a resposta? Se tem uma área de marketing, eles são a melhor área para defender. Mas quanto menor a mudança, é mais fácil identificar o problema. Porque você sabe que aquela mudança que quebrou, aquela pequena mudança que quebrou. E aí é mais fácil reverter. Então, vou pegar um exemplo, mudança de coluna de banco de dados, porque a pessoa deixou era numérico e virou textual, por alguma razão. Então, o que você vai fazer? Dependendo do banco de dados, você vai ter que adicionar uma coluna, copiar os dados para essa coluna, e aí fazer a aplicação, mandar para essas duas colunas ao mesmo tempo, e aí depois você depreciar isso. E aí, isso são vários depois que você tem que fazer. Se você fizer isso num depois só, você, com certeza vai ter que parar a aplicação, vai ter que ter uma janela de mudança, e provavelmente na hora que voltar, alguma coisa vai dar errado, porque você impactou mais pontos dependentes dessa coluna ou das funções que acessam essa coluna. Certo. É isso. Falou daquele equilíbrio inicialmente, da velocidade e a estabilidade. Isto é um tema que é muito querido desta comunidade, porque, quer dizer, DevOps é mesmo isso, não é? É tentar arranjar esse equilíbrio que antigamente era só metade da equipa queria fazer coisas rápido, metade da equipa queria fazer as coisas estáveis. Um, como é que se muda a cultura de uma empresa mais tradicional que tem as equipas separadas em silos e metade quer pôr coisas cá fora tão rápido quanto possível e a outra metade não quer ser acordada à noite? Acho que eu gosto muito da discussão de error budget. Não especificamente SLI, SLO, SLA é legal, mas quando você vai falar com alguém de negócio ou com os times de produto, né, de desenvolvedores que estão no produto, tem esse tipo geralmente esse tipo de discussão. Tá, olha só, o quanto a sua aplicação que você desenvolve pode falhar? Nunca. Nunca, então você vai pagar para isso? Do seu salário? Ou da verba da área especificamente? Não, então vamos tentar chegar aqui num consenso de qual é o mínimo, o error budget ali para poder trabalhar. E aí entra o ponto quem que vai pagar as horas extras? Porque se o time de plataforma ou de SRE, DevOps, de infraestrutura, que vai pagar a hora extra pela sua aplicação, a gente vai começar a cobrar de você. Aí muda a discussão. Certo. Então ela deixa de ser só discussão técnica, né? Porque no final não é só técnica. Pois não.
tem toda a razão. Eu só tenho mais uma pergunta, portanto vou começar aqui por uma do Miguel. Hoje em dia, começando do zero, o que escolherias para definir a arquitetura, para começar a coletar estas métricas e calcular e mostrá-la? Já há tools open source que implementam uma orquestração ou é muito caso a caso? Rapaz, eu não conheço nada que é open source assim, que tem. Se tivesse, me fala que a gente começa a discutir de mudar lá onde eu tô para implementar. Pois. Eu vi, enquanto estava a preparar para esta meetup, vi que há uma 4Keys, que está ligado no site da Google até, que tenta ser um repositório para fazer alguma medição desse género, mas não há nada out of the box que seja fácil de implementar, de facto. Não sei se o Backstage tem alguma ajuda aí, vocês já não, implementaram? não tem. O que eu posso. Se o time estiver aqui, espero que não, porque aí eu não falo bobagem, eles não me corrigem. Mas o que a gente fez aqui especificamente, e talvez se a empresa topar, a gente transforma ele em algo como open source. Uhum. A gente criou um microserviço, que esse serviço coleta os dados do GitHub e da ferramenta de deploy. Uhum. E aí a gente começou a rastrear isso pelas equipes. E aí a gente conseguiu pegar os indicadores. Então, ainda está no estágio inicial, Uhum. a ferramenta especificamente, mas ela acoplou bem com esses serviços. Eu sei que Uhum. tem no mercado, muita gente tenta fazer e vende isso, mas você sempre acaba batendo na limitação de como é que a API de cada integrador funciona, cada componente, e isso acaba sendo um desafio se você não tem uma solução tudo num lugar só. Tipo, Certo. Sim. Quer dizer, e pronto, e depois a minha pergunta final acho que tem a ver com uma coisa que falaste muitas vezes durante a apresentação e acho que faz toda a ajuda quando estamos a tentar mudar mentalidades, que é esta visualização de coisas, portanto, de perceber o flow de uma ponta à outra, de tentar mostrar onde estão os bottlenecks, os gargalos. Onde é que apresentas isso? Isso aparece numa parede? Isso aparece numa tool? Num dashboard? Como é que normalmente mostras isso à organização? Eu posso falar das experiências anteriores, que lá, aqui que a gente fez a gente no fluxo, a gente identificou o fluxo de valor, e aí a gente mapeou isso dentro da ferramenta de ticket nossa. E lá a gente conseguiu medir e identificar que, por exemplo, um dos problemas era o tempo para executar os testes, num dos casos. Uhum. E aí a gente começou a discutir e falou assim, pô, então a gente precisa mover alguns dos testes para passos mais à esquerda da pipeline. Uhum. E alguns outros passos fazer condicionais para saber quando tem que executar, né? E aí a gente só conseguiu porque a gente colocou na ferramenta e todo evento na pipeline disparava um dado com tempo para essa ferramenta, né, de chamada, Uhum. de gerenciamento para poder fazer. Aí a gente conseguiu pegar. Boa, está bem visto. Bom, se não houver mais perguntas, eu acho que vou acabar por aqui. Já é tarde aqui em Portugal e há mais dia aí no Brasil para fazer coisas. Fernando, muito obrigado por teres vindo. Foi imensa informação e eu acho que tivemos aqui muita coisa boa, muita história. Obrigado pelas lições que aprendeste e boa sorte para o futuro, tá bom? Oh, obrigado. Espero um dia estar aí com vocês em Porto. Exatamente, só bem-vindo. Obrigado, gente. Obrigado. Tchau. Tchau.